Paz, queridos. Muito bom dia. Para mim é uma honra poder estar aqui, podendo conhecer um pouquinho dos meus amigos que irão morar com o Senhor. E como o pastor Vanderlei disse, para nós tem sido um privilégio, queridos, servir ali. E a minha oração antes da gente ir para lá, estar lá naquele lugar, sempre foi: Senhor, eu quero andar com os seus amigos, os amigos do Senhor. E o pastor Vanderlei, toda a sua casa, a casa ministerial Carisma, tem sido amigos, parceiros, companheiros. Consequentemente na jornada, o Senhor vai dando outros amigos. Fernando está aí também, junto com a esposa, amigo lá do pastor Everton também, que nos conheceu através da vida do pastor Vanderlei. Enfim, queridos, tem sido um privilégio servir ao Senhor, amém? Você pode dizer aí: Senhor, tem sido um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio, queridos. É um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio dizer que somos filhos. Quando nós entendemos que há um Deus, olhando por nós, que há um Deus cuidando da nossa casa, realmente é um privilégio ser amado por alguém que muitas vezes nós também, talvez, não conseguimos amá-lo da forma com que a gente deve, mas mesmo assim, Ele não nos abandona. Amém? Antes da gente iniciar a palavra, eu queria pedir para os meninos aí poder passar um vídeo. Nós preparamos um vídeo simples, mas um pouco da nossa movimentação lá no Bate-Maré, lá no Piauí, contando um pouquinho, da nossa história ali, breve, aproximadamente 4 minutos. Depois eu vou contar para vocês o que Deus fez na nossa vida, para a gente poder chegar até ali, e servir. Como o pastor Vanderlei disse, sou pai de 2 meninas. Tenho a Duda, 17 anos, completa 18 agora, dia 9 de outubro. E a Gabizinha, de 12. Sou casado com a Isabela já há 19 anos, para a honra e glória do Senhor. Marido de uma mulher só, fiel e apaixonado por ela, porque ela acreditou em mim mais do que eu acreditava em mim. Então, ela merece honra e glórias, porque Deus foi muito bom comigo. Amém, queridos? Vamos lá, se o pessoal puder passar o vídeo. Fala, pessoal, aqui quem fala é o pastor Marcos. Eu sou a pastora Isabela. Nós estamos aqui no povoado do Bate-Maré, onde nós desenvolvemos um trabalho já há quase 2 anos. E para nós é uma honra, queridos, poder apresentar para vocês um pouquinho daquilo que Deus está fazendo. Nós temos aqui a nossa igreja, onde toda a população aqui, ela vem e congrega junto conosco. Nós temos aqui o sistema de tratamento de água. Ao lado nós temos os projetos sociais que atendem as crianças com reforço escolar, aula de balé, escola de música. Atendemos também crianças de idade de creche na parte da manhã. E como eu disse, nós temos muitos sonhos para este lugar. Nós temos muitos projetos para este lugar. E nós cremos que Deus tem muito mais para fazer aqui. Em breve nós iremos compartilhar aí algumas imagens daquilo que Deus está fazendo aqui. Iremos compartilhar também a nossa barragem, onde nós coletamos a água. E nós só temos a agradecer por tudo que Deus está fazendo aqui neste lugar. Você, a sua casa, também tem parte disso conosco, queridos. A sua semente, as suas orações, as suas ofertas também fazem parte de tudo isso que Deus está promovendo aqui neste lugar. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Deus abençoe. Amém. E aqui, pessoal, nós estamos aqui na nossa barragem que abastece o nosso povoado hoje do Bate-Maré. Hoje nós não temos nenhum rio que abastece essa região, então toda a água ela se concentra através das chuvas, e nós já estamos aí há 9 meses sem chuva. Segundo as pessoas que estão aqui há mais tempo do que a gente, eles acreditam que essa água aqui ela dure aí mais, no máximo 2 meses. Aqui você pode ver toda a extensão da barragem. Nós temos ali a nossa bomba que puxa para a nossa base, para a gente poder tratar a água para a população. E toda essa extensão, onde eu estou, até a outra região, é onde a água
se concentra, né? Então, só para vocês terem uma noção de como o nosso nível está baixo, e além do nível estar baixo, nós temos ainda os caminhão-pipa que vêm e retiram a água daqui do barreiro para servir em outros lugares e vender essa água em outros lugares. Então, para nós é uma grande dificuldade a questão da água. Nós temos aqui muitos sonhos e objetivos, mas um deles é a questão da água. Por isso que a gente acredita que a furação de poços neste lugar, o tratamento da água que já tem neste lugar é uma solução para toda essa comunidade. Amém? Permaneça orando por esse propósito, queridos. Que Deus te abençoe. Servir com amor em meio às dificuldades. É levar dignidade às famílias, esperança aos corações e luz onde antes havia escuridão. É abrir caminhos para que vidas sejam restauradas, talentos despertados e comunidades inteiras sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. É plantar sementes de fé em solo árido, sabendo que cada gesto de serviço escreve uma nova história e revela que a missão não é sobre nós, mas sobre o reino que nunca terá fim. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus por isso. Ali nós estamos ali sendo cuidados pelo Senhor, queridos. Eu falo que a missão tem mais a ver com a nossa casa, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, do que o que nós podemos oferecer para aquele lugar. Hoje a gente atua ali tanto no Bate-Maré como na Serra do Inácio. Nós, alguns anos atrás, ganhamos ali uma casa ali para poder atender as crianças na serra. E ali nós estamos nos gastando pelo Senhor. Mas nem sempre foi assim, né? Vou contar um pouquinho da nossa história antes da gente entrar na palavra. Se você já quiser ir preparando aí, abra comigo livro de Atos, capítulo 1. O Senhor deu uma direção para a nossa casa no ano de 2017. 2017 eu tive a oportunidade de conhecer o Sertão pela primeira vez, aonde eu me inscrevi ao Impacto do Sertão Livre, do Juliano Som. Fui para lá, servi lá durante 12 dias, e o Senhor, Ele marcou a minha vida naquele lugar. Eu estava num nível de estresse na companhia. Eu venho do segmento da propaganda médica, servi na propaganda médica durante 18 anos, e eu estava num nível assim que ou eu iria me dedicar ainda mais ao meu serviço, ou eu iria perder a minha família, porque a minha dedicação era tão intensa para aquilo que não iria me levar a lugar nenhum, que eu estava perdendo tudo aquilo que era mais importante, a minha casa e o Senhor. Até que o Senhor me despertou, me levou a este lugar, marcou minha vida, e ali Ele começou a mudar a história da nossa casa, porque eu comecei a entender que os meus valores por tanto tempo estavam invertidos. Eu sempre tive a ambição, queridos, de chegar num cargo de gestão na companhia, na Johnson. Cheguei a este lugar, mas nada me contentava.
E eu comecei a orar ao Senhor, eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor tome o controle da minha vida, da minha casa, da minha família, porque eu não me sinto mais satisfeito com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu estou fazendo. E aí foi quando o Senhor voltou os meus olhos para aquilo que era mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas. E eu não venho de um lar cristão, querido. Eu conheci o Senhor quando eu tinha 20 anos de idade. Foi logo quando eu conheci a Bela, nos casamos, tivemos ali a Duda. E toda a minha caminhada ela veio baseada de um processo de caráter, de integridade, de fidelidade, tanto ao Senhor como à minha casa, aos recursos que eu trabalhava. Só que chegou um momento que o Senhor ele começou a tocar em algumas coisas que para mim era prioridade, assim, né, essencial para minha casa. O Senhor foi me tirando de alguns lugares, o Senhor foi tirando recurso, porque fora a companhia eu tinha algumas representações paralelas, né? Tomava conta de algumas equipes por fora. E eu falo que eu sabia fazer dinheiro, e sabia mesmo, queridos. O Senhor eu acho que Ele me deu esse dom para provar o meu coração, para ver até onde eu iria com isso. E aí Ele começou a tirar os meus prazeres em relação a isso, e voltar o meu coração para aquilo que Ele entendia que era o meu chamado e a minha missão: servir outras pessoas. Eu confesso para vocês que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje eu nunca imaginei viver, porque na minha cabeça eu iria ser um pilar financeiro sobre a vida de outras pessoas. A gente tem alguém aqui da propaganda médica? Alguém aqui do segmento do remédio aqui? Não tem ninguém? Amém? Farmacêutica. Amém, queridos. Eu fiz a pergunta porque quem é do segmento sabe, né, do que eu estou falando em relação a, né, a recurso, ganhos, viagens, enfim, uma boa qualidade de vida financeira. Só que aí eu precisava gerar esse desejo no meu coração de largar tudo e ir embora na vida da Bela, da minha esposa. E aí começou um processo que eu achei que não iria terminar, porque dentro de tudo aquilo que a gente havia construído, né, a Bela ela é fisioterapeuta, nós havíamos constituído a clínica fazia poucos anos antes da gente poder largar tudo. E todas as vezes que eu falava para ela, pastor, do Nordeste, ela falava: que a gente vai tirar as meninas daqui? Mas nunca, não tenho como imaginar isso, de tirar as meninas de uma boa escola, de um bom colégio, boas amizades. E todas as vezes que eu falava com ela eu chorava, porque eu falava: amor, eu não tenho mais prazer de estar na companhia, eu não quero mais. Ela falou: não, Deus vai mudar seu coração, você se deslumbrou com aquilo que talvez você achou que era uma necessidade. E eu comecei a orar, queridos, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, veio a pandemia e foi o ápice financeiro na minha vida. Chegou a pandemia, foi para mim os melhores anos que eu vivi financeiramente na minha vida, porque o meu segmento foi o único segmento que não parou. E como eu cuidava do interior de São Paulo, eu tinha muito contato, então eu tinha contato com recursos, com grandes empresas, cuidava da distribuição, e aí eu sabia, quando eu não tinha um produto em tal lugar, eu sabia quem tinha. E aí eu ia, buscava, fazia, né? Ia para a capital, trazia, gerava recursos, e a minha casa foi se enchendo de recursos, né? E aquilo que eu achava que ainda era importante para a minha casa. Mas ao mesmo tempo eu orava ao Senhor e falava: Senhor, eu não quero mais, mas né, aquilo que eu tinha como uma necessidade para as minhas filhas, né, de poder levar para fora, de poder fazer isso, eu buscava onde? No trabalho, no recurso. E aí chegou um momento que o Senhor me levou novamente para o Nordeste. Eu dedicava as minhas férias, todas as minhas férias, para o Nordeste. Então eu pegava 15 dias no primeiro semestre do ano e 15 dias no último semestre. Como o remédio parava em dezembro, então eu já tinha férias coletivas também, então eu sabia que não era tão necessário esses dias, então eu ia para lá. Mas aí chegou 2022, queridos, eu estava lá em novembro, e aí eu falei: Senhor, eu não quero mais forçar a porta, eu já entendi que a Bela não vai viver isso, né? O Senhor nos deu, graças ao Senhor, nos deu muitos bens, então eu não quero mais ter essa vida, minhas filhas não vão vir para cá, e sabe aquele filho mimado que briga com o Senhor? Eu briguei com o Senhor, querido,
Ali eu briguei, chutei terra. Ali, enfim, perdi a minha razão e a noção. E voltei para casa achando que eu tinha feito uma grande coisa, né? Voltei para casa achando, pus um ponto final. Talvez essa loucura, vou me dedicar, vou cuidar da minha casa da forma que talvez eu devo cuidar. E quando eu cheguei em casa, todas as vezes que eu vinha, eu pegava a Bela, a gente ia tomar café num lugar lá pela manhã. E ela, amor, e aí, como que foi? E eu vejo que ela sempre tentou, sabe, poder me ouvir e ser muito paciente comigo. Mas nesse dia eu virei para ela e falei, amor, foi uma bênção, mas ponto final, eu não quero mais. A nossa casa não vai viver isso, eu não vou tirar as meninas daqui, deixa elas terem shopping, eu não quero mais. Ela parou assim, ela ficou me observando por um tempo. Nós estávamos numa padaria ali. Aí ela deu um tapa na mesa e ela falou assim, agora eu estou pronta para ir embora. E eu fiquei como vocês ficaram, assim, em silêncio, porque eu falei, Senhor, e agora? Como que eu passo? Como que eu avanço dessa fase? Porque eu nunca cheguei aqui. Eu abri mão de tudo e agora ela disse sim, o que eu vou fazer? E ali a gente chorou, ali a gente se perdoou. Ali ela contou que várias vezes ela chegava em casa e não queria subir quando eu estava em casa, porque ela falou, eu vou subir, ele vai estar chorando, ele quer ir embora e eu não aguento mais. E ali eu chorei também, porque eu falei para ela, confessei meu coração, eu falei, amor, eu cheguei a ponto de talvez falar para você que eu ia para lá, ia ficar meses, voltava para casa, enfim, porque eu achava que o Senhor tinha me chamado. Ela falou, aí ela me pediu perdão por isso também, eu também pedi a ela por tentar forçar ela isso. Mas aí eu disse para ela, eu falei, amor, eu não estou louco. O Senhor me deu uma palavra. E eu quero dizer algo para você, não é no nosso tempo, não é na nossa forma, não é da cor que a gente quer, não é no momento que a gente quer. Mas aí tinha mais um processo, né? Deixar Deus gerar no coração das minhas meninas, né? Porque um sacerdote, querido, ele gera isso no coletivo, amém? Aquilo que Deus gerou no seu coração, você homem, pai, o Senhor vai gerar no coletivo, na sua casa. E pode ter certeza, a sua esposa é um termômetro daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A Bela foi um termômetro, porque eu entendi que eu ainda não estava pronto. E aí em 2023 o Senhor gerou no coraçãozinho das meninas. Nós fomos até lá, foi a primeira vez que as meninas foram lá. E elas voltaram, não vou dizer para vocês que elas voltaram animadas. Não, elas não voltaram animadas. Mas elas entenderam que seria um tempo de um processo na nossa vida coletiva, casa, família, nós quatro. Passou-se julho, a companhia me mandou embora, entendeu que eu já não queria mais. Agosto, a Bela abriu mão da clínica. Setembro, nós doamos toda a nossa casa, menos o imóvel, montamos no carro e fomos embora. Final do ano chegamos lá no sertão. Estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Os melhores dias da nossa vida. Pastor, mas tem sido fácil? Jamais. Até porque eu estou num processo de dependência do Senhor. Como eu disse a vocês, eu sabia fazer dinheiro. Hoje eu não sei. Mas eu digo uma coisa a vocês: o Senhor, Ele é um bom patrão. Ele recompensa aqueles que entendem a medida de obediência. Ele sopra os nossos nomes para que outras pessoas se lembrem e falem: ei, está aqui, o Senhor mandou. E a nossa casa celebra por isso, amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Abra comigo aí, livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor nos deu, para que tudo isso viesse a acontecer na nossa vida. É com muito carinho, com muito amor que eu quero que vocês
separa esse tempo para a gente poder construir essa palavra juntos aqui, amém? Livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, aqui quem está dizendo é Lucas, o escritor do livro de Atos, amém? Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Em algumas outras traduções dizem: permaneçam em Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Se a gente for lá para o livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 46, é a mesma direção do Senhor, não precisa abrir, mas a palavra diz assim: e disse-lhes Jesus: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder. Eu quero iniciar essa mensagem aqui dizendo algo a você, queridos. Para todo cumprimento de uma promessa, há uma medida de instrução. Nós somos homens e mulheres de uma palavra, amém? Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus falou. Como eu disse a vocês, o Senhor nos deu essa palavra para minha casa lá em 2017. O Senhor, Ele nunca me disse quando que Ele iria cumprir. Isso é um ponto determinante para nós que acreditamos que somos portadores de uma palavra, amém? Porque o Senhor, Ele não vai te dar um tempo, porque se Ele tivesse um tempo, talvez você ou aceleraria esse processo, ou talvez você ficaria num estágio ali de conforto. Porque para o cumprimento dela, nós vamos precisar estar o quê? Prontos, aptos, preparados. Há um tempo, sabe, de processo e, vamos dizer assim, até uma maturação para que essa palavra se torne uma verdade. Porque senão, no dia mau, a gente vai correr para onde? Se a gente não tem a convicção da palavra, queridos, nós vamos correr para quem? Para Deus que não vai ser. Talvez a gente vá até culpá-lo. Quando nós chegamos lá no sertão, lá, a minha filha maior, queridos, ela passou aproximadamente 3 meses trancada no quarto, a Duda. 3 meses, ela chorava todos os dias, ela não comia, ela falava: pai, eu quero ir embora, eu quero minha vida de novo, você me tirou a vida, culpando a igreja, culpando Deus, culpando a nossa casa, a Bela, culpando todo mundo. A Gabizinha, ela talvez por ser um pouquinho mais infantil, ela não sofreu tanto, então ela se adaptou, ela é muito família, a Gabi. A Duda já era mais como eu, gosta de relacionamento, de pessoas, e ela deixou uma vida para trás, queridos. Nós precisamos voltar a Duda 1 ano na escola, para ela poder estudar no Nordeste, então ela perdeu 1 ano da escola ainda. E a todo momento eu ia aos pés do Senhor e eu falava: Senhor, o Senhor não me tirou de lá para me perder a minha filha, a minha casa, a minha família. E o Senhor, todas as vezes, Ele ia lá e me lembrava: permaneça na palavra. E era o que me fazia gerar isso no coração dela, no coração da Bela, e fortalecer a minha casa. E eu olhava para a Duda e via ela ali sofrendo. A Bela começou a ter crises ali de ansiedade, por talvez achar que eu havia errado na movimentação. E eu orando ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor desperte os olhos dela. O Senhor já me trouxe, já abrimos mão. Agora a responsabilidade é do Senhor que me deu a palavra. Eu só obedeci.
Como o Senhor, quando Ele traz a palavra a Abraão, né? Ele deu uma direção de uma região, mas Ele não disse como Ele iria fazer. Mas deixa eu dizer algo a vocês. O fato da gente compreender essa palavra não basta, porque nós precisamos estar inseridos nessa palavra. Porque o lugar aonde nós estamos inseridos dentro dessa palavra vai determinar aquilo que a gente vê. O Senhor, Ele deu uma direção para o livro de Atos: ei, permaneça em Jerusalém. Então tinha uma direção do Senhor sobre uma geografia, amém? O avivamento, o Pentecostes, ele poderia acontecer em Samaria? Poderia ou não, gente? Não, porque havia uma palavra de direção. Nós precisamos compreender, há uma direção real. Quando nós não entendemos o lugar onde o Senhor mandou a gente estar, vai gerar dúvida e conflito dentro de nós. E muitas vezes nós estamos em conflito sobre o que fazer, como regir os nossos recursos, como talvez agir com a nossa casa, porque estamos fora deste lugar de obediência. Quando nós saímos fora do lugar de obediência, da palavra que o Senhor pediu com que nós estivéssemos, vai trazer conflito dentro de nós. Agora, estando dentro deste lugar, o Senhor vai revelar o que precisa ser feito. Se a gente for discorrer ali os versículos ali do capítulo 1 de Atos, a gente vai ver ali que os discípulos ali, eles estavam o quê? Em oração e súplica. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês: quando foi que o Senhor pediu para que eles estivessem orando e suplicando pela vinda do Espírito? Qual foi a palavra ali em Atos ou em Lucas que o Senhor pediu para que eles estivessem orando e suplicando? Não há nenhum registro de palavra sobre isso, mas o fato deles estarem no lugar da obediência, no lugar onde o Senhor mandou com que eles estivessem determinado, revelou qual era a necessidade. O fato de eu estar com a minha família no lugar de obediência revelou ao nosso coração qual era a necessidade, para que o Senhor viesse a se revelar. Se vocês olharem para minha casa hoje, 2 anos daquilo de quando nós chegamos, você fala: não é possível. Ver a intensidade no coração da Duda. Hoje a Duda dá aula de balé todos os dias. Ela está de férias no instituto lá. Ela falou assim: pai, eu quero dar aula todo dia. Eu falei: amém. Ela dá aula das 7 da manhã às 10 da noite, querido. Paulistana, Jacobina, Acauã, Bate-Maré. Quando que eu imaginei que a minha filha ia sonhar, talvez com uma outra nação, em servir ao Senhor da forma, com a intensidade que ela está servindo? A minha pequena, o fato dela tocar nas crianças, 12 anos de idade, é professora do Kids do Bate-Maré. Quando que eu imaginei a minha esposa servindo as mulheres daquele lugar? Nunca. Mas o fato de estarmos dentro da palavra que o Senhor liberou, gerou isso no coração delas. Então nós entendemos qual era a vontade do Senhor para aquele lugar. Queridos, há uma palavra. Nós não podemos nos movimentar fora dela. A nossa casa, nós homens, precisamos entender que há uma palavra sobre nós, um sacerdócio. Zacarias, ele gerou ali, quem ele gerou? Porque ele era justo, íntegro e fiel. Sabe, nós precisamos compreender qual é a nossa medida, aonde o Senhor nos chamou. O Senhor me chamou para uma geografia diferente. Talvez a sua medida, querido, é dentro de uma sala de aula. Talvez a sua medida, como Fernando, é dentro do fórum, sendo um homem justo e íntegro, com princípios e valores. Aí a gente quer transferir a responsabilidade para o governo. Aí a gente quer culpar o governo, o presidente, o vereador, o prefeito. Não. Estamos vivendo o que estamos vivendo porque nós, como igreja, deixamos de acessar todas as esferas da sociedade. Deixamos de tocar naquilo que é nosso como propriedade e autoridade. Professores com princípios e valores, sabe, homens de política, de governo com princípios e valores, homens e mulheres na saúde, exercendo pastorado, evangelismo, missionários, mestres, tocando em crianças, queridos. Sabe, a nossa casa, querido, precisa transmitir e apontar ao Senhor, senão de nada vale.
Senão a gente é apenas contador de história. Se a nossa vida não reflete milagre, se a nossa vida não reflete o Senhor. Sabe, hoje eu vivo milagres. Todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos alcançado a nossa casa, deixando a gente tocar outros lugares. Sabe, o Senhor tem nos dado amigos para poder nos ajudar, segurando a nossa mão. Ei, vamos lá, mais uma légua, vamos lá, mais 1 quilômetro, vamos lá. Mais uma vida, mais uma pessoa, mais uma família, vamos. Somos portadores de uma palavra. Aí se a gente for lá, vamos lá, livro de Atos capítulo 2. Qual é a forma que o Senhor se revelou para esses homens? Antes da gente ler aqui o livro de Atos no capítulo 2, eu quero só abrir um parênteses aqui. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, Paulo ele fala que antes da descida do Pentecostes, a mesma palavra que os discípulos haviam recebido ali estavam reunidos aproximadamente 500 homens. Então 500 homens, eles ali ouviram a mesma palavra ali que os discípulos ali também. Nós lemos ali que por 40 dias Jesus ali, ele transmitiu a palavra e deu ela como uma direção. Aí eu quero fazer mais uma pergunta a você: quantos homens estavam ali quando o Pentecoste veio? 120. Amém? Então quer dizer que 380 pessoas ali ficaram fora do Pentecoste? Sim. Por quanto tempo? Atos capítulo 2. Demorou-se 10 dias. 10 dias eles não aguentaram. 10 dias eles não permaneceram na palavra. 10 dias, 380 homens deixaram de participar daquilo que Deus fez. 10 dias. A gente recebe hoje a palavra, a gente quer que aconteça amanhã. 10 dias. 10 dias. A gente recebe a palavra no culto hoje, durante a semana não acontece, a gente manda mensagem para o pastor: pastor, mas o Senhor liberou uma palavra na minha vida, pastor, mas ainda não aconteceu. 10 dias. Na palavra fala que não adianta o menino ser dono de tudo se ele não alcançar a maior idade. Talvez vai ser em 10 anos. Eu demorei aproximadamente 7 anos para tocar na promessa. 5 anos o Senhor gerou no coração da Bela. 10 dias. Qual era o tempo que o Senhor havia falado sobre o cumprimento da palavra? Ele não falou. Tem muito mais a ver com o nosso coração do que o que Ele pode fazer. Tem muito mais a ver com o tempo que nós estamos inseridos dentro do processo de maturidade para poder desfrutar da palavra. Porque Ele já liberou. O que vai determinar somos nós. 10 dias. Vamos lá, livro de Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pastor, qual foi a forma com que eles viveram e presenciaram o Pentecostes? Primeiro aqui, nós vamos lá no versículo 2: e de repente veio do céu um som. Estar no lugar de obediência vai lhe dar sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, querido, é porque você está fora
do lugar de obediência. Vamos lá, vamos seguir aqui. Como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3: e apareceram-lhes. Então quer dizer, estar no lugar de obediência vai me dar sensibilidade da voz, mas também vai abrir os meus olhos para aquilo que o Senhor está disponível para fazer. E seguindo aqui o versículo 3, a gente vai ver: e pousaram sobre eles. Ouviram, viram e foram tocados. Essa é a minha oração, queridos. Que o Senhor marque a minha casa neste tempo. Que o Senhor toque as minhas meninas, toque a minha esposa, toque o meu casamento, toque o meu caráter, o meu ser, porque nós decidimos estar no lugar de obediência. Vamos lá, o fato de você estar dentro deste lugar vai revelar quem é o Senhor, vai revelar qual é a sua medida, vai revelar qual é o próximo passo. Não se mova fora deste lugar, não se mova pela opinião, queridos. Sabe, eu imagino aqueles 380, eles saíram por quê? Porque talvez eles acharam que ia acontecer amanhã, e não foi no tempo deles, não vai ser no nosso tempo. Se eu fosse pensar da forma que eu iria desenvolver lá, seria completamente diferente. Eu tentei de todas as formas encontrar alternativa para ser transferido pela empresa. Quando eu abri a boca em 2014 que eu queria ser transferido para o norte, o Senhor me mandou para Palmas, de um dia para o outro. Eu falei: cara, eu estou cansado de São Paulo, quero para outra região. Ele falou: a gente tem Palmas, você quer? Eu quero. Eu não durei um ano lá, voltei embora. Aí dessa vez eu tentei de todos os jeitos, arrumei contato e nada. O Senhor falou: não vai ser da sua forma. E detalhe, que eu vou dizer algo para vocês, muito pessoal da nossa casa. Há um ano antes a companhia fez um acerto com todo mundo. E quando eles me mandaram embora, queridos, por causa de 19 dias, eu não tive direito a nada. 19 dias eu não peguei seguro-desemprego, eu não peguei recurso, eu não peguei nada. Eu só tinha um dinheiro no banco e uma aplicação que nós tínhamos, só. As minhas filhas estudam em escola particular, porque uma casa de amigos nos mantém hoje na escola particular da minha filha. Temos uma família hoje fora do Brasil que nos mantém no aluguel. Enfim, toda essa movimentação é feita pelos amigos do Senhor. Lembra da minha oração? Senhor, eu quero andar com seus amigos. E vou te dizer algo: são poucos, mas são fiéis, não a mim, mas ao Senhor. Aqueles homens ali que permaneceram ali, 120 ali, foram fiéis ao Senhor. E a gente sabe da história, se a gente for ver ali o que Pedro fez, o que os demais ali fizeram ali, queridos, porque eles entenderam qual era a sua medida. Mas eu quero ir um pouquinho mais além com vocês aí, amém? Abra comigo lá, livro de Gênesis capítulo 6. Eu quero fazer um paralelo aqui a essa palavra. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Qual era a condição para que o Senhor viesse a se revelar sobre uma casa? E eu vou te responder. Gênesis 6, versículo 9 diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre a sua família, entre os seus amigos, como você quiser entender. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Versículo 13:
Então, de quem era a palavra? Quem disse a Noé? Então Deus disse a Noé. Talvez um cenário muito parecido com o nosso hoje, a terra corrompida, o cumprimento de uma palavra, né, que o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. Então quer dizer que há ainda uns remanescentes, amém? Há homens e mulheres que portam a mesma identidade. E na palavra fala que Noé ali, ele recebe uma direção do Senhor. Quantas vezes o Senhor precisou aparecer para Noé para dar a direção a ele? Se a gente for ler ali a história de Noé, a gente vai ver que o Senhor só apareceu dessa forma. Foi uma vez, uma palavra, uma direção. Não deu tempo. Segundo ali a teologia ali, os estudiosos dizem que Noé passou 40 anos, queridos, da sua vida cortando madeira e perfilando madeira, para construir algo que ele não imaginava, para construir algo que nunca havia acontecido. Aliás, para suprir a necessidade de algo que nunca havia acontecido, que era chuva. Mas Noé, ele tinha o quê? Uma palavra. Sabe, trazendo para o nosso contexto de hoje, queridos, o porquê que eu disse a vocês que essa palavra tem muito a ver com a minha casa? Porque por muito tempo, escute o que eu vou dizer e eu quero que você guarde com muito carinho no seu coração isso. Por muito tempo, a casa ministerial onde nós estávamos me tratou como um louco. Parava as minhas filhas no corredor da igreja e falava assim: seu pai está ficando maluco, vai largar tudo, a vida com que vocês têm aqui, não. As mulheres da igreja faziam chá da tarde, pastor, para chegar na Bela e falava assim: não, o Marquinhos está ficando maluco, não deixa ele fazer isso não, pelo amor de Deus. E eu imagino, queridos, quantas vezes as mulheres dessa época chegavam na mulher de Noé: seu marido está ficando louco. Nos filhos de Noé ali, sem Cã e Jafé ali: ei, seu pai está ficando maluco. Mas baseado naquilo que eu vivi, que eu vivo, eu imagino que sabe qual era a resposta deles ali, da esposa? Porque essa era a resposta que a Bela dava e as meninas davam: não, o meu marido tem uma palavra. Ei, o meu pai tem uma palavra. Isso foi gerado na mesa, isso foi gerado ali em lágrimas. Então essa convicção que eu tinha, elas tinham. Eu imagino a convicção que Noé tinha sobre aquilo que ele estava construindo, gerava sobre os seus filhos. Ei, não, cara, vai jogar bola? Não, meu pai tem uma palavra, eu preciso estar lá com ele construindo aquilo. A esposa ia talvez ali na quitanda ali: não, seu marido está ficando louco. Não, meu marido tem uma palavra. Uma palavra. Passaram-se os anos, Noé começou a construir a arca. Uma dentro da dimensão que o Senhor pediu, e ali ele foi construindo ali, até que então, vamos lá, capítulo 8, versículo 1 de Gênesis, abra comigo aí. Quem havia dito a Noé, lá no capítulo 6, no versículo 9, quem disse a palavra a Noé? Então Deus lembrou-se de Noé. Queridos, de verdade, se essa palavra não move o seu coração, ela move o meu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não se esqueceu do que ele disse, a não ser que não foi ele que disse. Agora, quando nós estamos debaixo da palavra, da convicção, tudo acontece da forma dele. Sabe, passaram-se os anos ali, 100 anos, queridos, 100 anos. Quanto tempo foi o Pentecostes? Eu disse a vocês, quantos dias demorou para que o Senhor viesse? 10 dias. 10 dias o Senhor, ele veio e derramou do Pentecostes sobre Atos. Aqui a palavra começa a se cumprir sobre a vida de Noé após quanto tempo? 100 anos. E eu vejo que Deus, ele é tão bom, querido, tão bom com a gente, que ele diminuiu até o
o nosso tempo de vida, porque ele sabia que, cara, não vai ter ninguém como Noé. Porque se a gente for ver ali, quando Noé recebe a palavra, ele tinha quantos anos? 500 anos, 400 anos. E ele recebeu a palavra e gerou essa palavra mais 100 anos. 100 anos, e a gente não consegue suportar. Ali no livro de Atos, ali já é diferente. Eles já não viviam 100 anos mais, 200, 300 anos. Porque o Senhor já reformulou, já entendeu o coração do homem. Não, eles não vão conseguir suportar. Imagina se Pedro viesse a suportar 200 anos. Quantos homens ali, quantas orelhas, como a de Malco ali, ele iria cortar pela rua. Porque a gente se acha, né? Quando a gente recebe a palavra, a gente empunha a espada, né? E aí a gente quer cortar a orelha dos outros, que talvez não tenham o mesmo entendimento. Não, eu tenho uma palavra, você não tem, então toma. A gente sai ferindo todo mundo, porque a gente acha que, pelo fato da gente ter o discernimento da palavra, a gente talvez, né, se acha um pouco soberbo sobre as pessoas. Mas o Senhor, Ele continua procurando um tipo de gente que o adore em espírito e em verdade. Há um divisor aqui, queridos. Homens que portam uma verdade não vão sair dessa palavra. Homens que estão alicerçados fora da palavra é como uma flecha sem ponta. Nada adianta ela chegar no alvo, não vai adiantar para nada. Uma resposta fora de tempo não serve para nada. Precisamos entender qual é a expectativa que Deus ele tem sobre mim e sobre você. Lá no livro de Salmos fala que o Senhor, Ele observa lá do céu e contempla todas as nossas obras. Então há alguém olhando por nós. O livro de Romanos fala, né, que a criação aguarda com anseio e expectativa a manifestação de quem? Quantos são filhos aqui? Filhos de Deus? Todos, amém? Todos nós somos filhos de Deus. Agora, quantos são pais e mães? Levanta sua mão aí. Aqueles que são pais e mães. Eu sou pai, não sou mãe, sou pai. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a expectativa que você tem sobre os seus filhos? Imagine Deus. Qual é a expectativa que Ele tem sobre nós? Logo quando eu entrei na igreja, queridos, quando eu comecei a caminhada com o Senhor, eu ouvi uma frase que até hoje me gera indignação. E essa frase, ela era assim, eu não sei se talvez você já ouviu. Ah não, se o pastor Vanderlei não fizer sobre a cidade de Guará, Deus vai levantar? Isso é uma mentira, cara. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Porque se Deus deu uma palavra para nós, nós somos capazes para desenvolvê-la. Porque Ele não daria nada na nossa mão se a gente não fosse capaz. Se a gente não está fazendo, é porque nós não queremos. E agora eu tenho uma palavra para você que é pai, querido. Levanta a sua mão aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Imagina se Deus tivesse que levantar um outro pai para sua filha, porque você deixou de fazer aquilo que você tinha que fazer. Quando a Duda completou 15 anos de idade, queridos, eu dei um anelzinho para ela, solitário. É como se fosse uma aliança. O Senhor me deu uma direção. Eu chamei ela ali na festa, na frente dos amiguinhos, das amiguinhas dela ali. E eu falei: filha, eu estou te dando esse anel, é uma aliança minha contigo. Eu quero que você me devolva essa aliança quando você for casar, no altar. Mas eu só quero ela se você permanecer em santidade ao Senhor. Senão eu não quero ela de volta. No mesmo momento o Senhor falou algo ao meu coração. Ele falou assim: muito bem, você transferiu a responsabilidade para ela, mas eu quero te chamar agora para uma responsabilidade. Você teria coragem de orar para que Deus desse um homem para ela igual a você? Lembra que eu disse? Quando nós nos achamos que a gente deve transferir a responsabilidade para os outros, o Senhor me colocou um peso muito maior do que eu tinha colocado sobre ela. Será que nós que somos pais temos a coragem de orar ao Senhor para que Deus dê um homem às nossas filhas como nós?
Livro de Gênesis capítulo 9, versículo 1. Lemos aqui o capítulo 8, versículo 1, dizendo que então Deus se lembrou de quem? De Noé. As águas se baixaram, Noé estava onde? No lugar de obediência. Capítulo 9, versículo 1. Então quem? Deus abençoou Noé e os seus filhos. A palavra não é para nós. A palavra é para nossa casa, uma geração, uma família, um lar, um casamento, filhos irão gerar outras gerações, tocar outras gerações. Aleluia, aleluia. Sabe, quando nós compreendemos qual é a real expectativa do Senhor, é nisso que acontece. Noé, ele permaneceu nessa palavra. Os discípulos ali, eles permaneceram na palavra de direção. Ei, qual é a direção que você tem do Senhor? Será que aonde você está hoje é aonde o Senhor pediu para que você estivesse? Será que o que você faz hoje é aquilo que o Senhor pediu para que você fizesse? Sabe, quando nós chegamos lá, queridos, a gente não sabia como a gente ia viver. A Bela recebeu um convite para trabalhar numa clínica lá. Uma clínica que iria atuar ali em geriatria, especialidade dela. Trabalhar com crianças autistas ali também. E ela tentou, queridos, até que o Senhor falou: não, eu não te trouxe aqui para isso, pode ir lá e cancela o seu registro. Ela foi e cancelou o seu registro. Entendeu qual era a movimentação do Senhor? Ei, o recurso não vai vir pelo seu preço. Chega, acabou. Se Deus mandar a gente voltar um dia, eu vou voltar, querido. Amém, eu vou seguir debaixo da obediência dele. Mas por enquanto eu estou debaixo de uma palavra. Permaneça nessa palavra aí, querido. Sabe, se Deus ele falou ao seu coração: ei, não vai ser da forma que você imagina. O recurso não vai vir do jeito que você imagina. Mas eu quero dizer algo que nós estamos vivendo: nada vai lhe faltar. Nada tem nos faltado. Família tem sido alcançadas, mas a gente não tem honra e glória nenhuma por isso, queridos. É tudo por Ele, para Ele. Sabe, nós somos apenas bons mordomos daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Muitas vezes a gente se gaba, de recurso. Não, porque eu ofertei tanto, eu dei isso, eu dei um carro, eu dei aquilo. Querido, você não fez mais do que a sua obrigação. E você não deu nada do que é teu, você deu do que é do Senhor. Porque se tudo é dele, a gente não tem nada. Então a gente só segue na direção do Senhor. E o Senhor, Ele recompensa, queridos. O Senhor, Ele é justo e fiel. Amém. E eu quero orar com você, querido. Espero de verdade que essa palavra possa ter trazido clareza ao seu coração, aquilo que talvez você tenha que tomar uma decisão hoje. Talvez há alguém aqui que precisa sair da onde ele está para poder viver essa medida. E eu quero te encorajar, querido. Julgue a palavra, não julgue aquilo que eu estou falando. Julgue a palavra do Senhor. Nós lemos aqui: quem abençoou Noé foi o Senhor. Quem cumpriu com aquilo que ele havia prometido no livro de Atos foi o Senhor. Quem abençoou Abraão foi o Senhor. Quem abençoou Daniel na sua medida ali de obediência foi o Senhor, querido. Quem alcançou José para que os seus celeiros estivessem cheios a hora que a sua família precisasse foi o Senhor. Há uma palavra sobre nós. Sabe, nós precisamos andar sobre ela, caminhar sobre ela e entender que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, queridos. Volte a este lugar se for necessário. Volte ao lugar de obediência. Dê a Ele o que é devido. Entregue a sua vida novamente a Ele. Reconheça quem Ele é. Diga a Ele: Senhor, eu não tenho nada a não ser o Senhor. Tu és soberano sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos.
Muitas vezes olhamos para a nossa casa e achamos que talvez o nosso casamento não tem mais solução. Sabe por quê? Porque ele é nosso, não é do Senhor. A partir do momento que ele foi do Senhor, vai ter solução, vai ter restauração, vai ter milagre em casa. A partir do momento que os nossos filhos, sabe, serão do Senhor e não nossos. A partir do momento que Deus irá cuidar deles, Deus irá tocar neles, a responsabilidade já não é mais nossa, é dele. E se é dele, ele vai fazer. Amém? Eu queria orar com você, você que pode, feche os seus olhos. Sabe, deixe Deus ouvir a sua voz. Há quanto tempo talvez você não tenha orado, não tenha buscado a Ele? Há quanto tempo você não tenha entrado neste lugar de intimidade? Permanecendo neste lugar, querido, vai te dar sensibilidade para ouvir, visão para enxergar, e você vai ser tocado pelo Senhor. Tocado pelo Senhor. Vamos lá, igreja. Diga a Ele, não se importe com quem está do seu lado. Deixe Ele ouvir a sua voz, deixe Ele colher as suas lágrimas, deixe Ele te reposicionar, te dar a direção necessária, tirar de você talvez aquilo que você não pertence, limpar os seus pés pelos lugares que você tem pisado e te fazer ir em outros lugares. Peça para que Ele limpe as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração. Ei, deixa eu dizer algo. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus por aquilo que ele fez como homem de guerra, como rei. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu. Salmo 51 diz: Senhor, retire tudo de mim, menos a tua presença. Senhor, tem liberdade sobre este lugar, Jesus. Venha, Espírito Santo, fira os nossos corações nessa manhã. Nos tire deste lugar de comodismo, nos tire deste lugar de conforto. Que sejamos a resposta para o órfão, para a viúva, para o acamado, para outras nações. Use, Senhor, os nossos recursos, a nossa casa, o nosso carro, a nossa profissão, a nossa voz, Senhor. Nos dê discernimento nessa manhã, Senhor, por favor. Não queremos nos mover pela opinião, pela emoção, pelo sentimento. Ah, Senhor, queremos nos mover pela Tua Palavra, pela Tua Palavra. Vamos, diga isso: Senhor, eu quero me mover pela Tua Palavra, pela Tua Palavra. Sim, Deus. Venha, Espírito Santo, venha sobre nós. Restaura casamentos neste lugar. Aviva, Senhor, o relacionamento. Alcança o filho, a filha, Senhor. Alcança o pai e a mãe, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Sim, Deus. Dedique esse momento em oração ao Senhor, queridos. Vamos, igreja. Você sabe o que você precisa dizer a Ele. Você sabe o que você precisa entregar a Ele, então entregue. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar, por favor. Nós não sabemos quando Ele vai nos levar, então nós precisamos hoje reconhecer quem Ele é, fazer por Ele e para Ele. Acesse o nosso coração nesta manhã, Senhor. Acesse, Senhor, a nossa casa. Invada aquele quarto escuro, Senhor. Arranque todo sentimento de depressão, aflição, anseios que não vem do Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus. Uma geração curada irá curar.
Uma geração de pais, homens, sacerdotes, íntegros e justos, irão ser uma voz de destino para a tua casa. Você que é pai, ninguém mais na sua casa pode orar mais do que você, querido. Ninguém mais na sua casa tem que jejuar mais do que você. Sim. Senhor, se nós erramos até aqui, Pai, se nós estabelecemos fundamentos que não é do Senhor, se nós pecamos, se nós adulteramos a Tua palavra para trazer conforto, Pai, nos perdoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Gere dentro de nós a Tua expectativa, Senhor. Gere dentro de nós o Teu amor, Senhor. Gere dentro de nós, Senhor, a capacidade de desenvolver a Tua palavra, de desenvolver, ó Pai, com propriedade e autoridade o nosso chamado. Que seja para a escola, para o governo, para a saúde, que seja um chamado pastoral, missionário, evangelista, mestre, que seja qual for, Pai, mas que seja tudo baseado, Senhor, na Tua palavra, na Tua palavra. Amém. Eu queria pedir para que você que pode, se coloque em pé, queridos. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Você que entendeu essa palavra, que tem a convicção que essa palavra é para você, querido, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, saia do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te encorajar a viver isso, querido. Sabe, eu quero clamar ao Senhor para que Ele toque no seu coração, na sua casa neste momento. Vem aqui, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Queremos orar pela sua vida, queridos, para que o Senhor te capacite nesse tempo, te dê coragem, valentia, ousadia, para que você possa romper lugares. Não se preocupe com a palavra dos outros ou o que é a opinião dos outros, não. Há uma palavra. Escute isso, há uma palavra. Não saia dessa palavra, querido. Não saia dessa palavra. Há uma palavra. Há uma palavra e nada mais nos importa. Nada mais nos importa. Eu quero que a igreja me ajude. Pastores aí, toda a liderança, me ajude a orar por eles aqui. Vocês que estão aí, estenda suas mãos para cá. Enquanto o louvor estiver, nós iremos orar por eles, amém?